Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. O assunto de hoje é normalização de dados. Nós vamos aprender as 5 formas normais. Então, normalização de dados é um conjunto de regras que visa reduzir a redundância de dados e aumentar a integridade dos dados e desempenho de um banco de dados. Para normalizar um banco de dados, deve-se examinar as colunas, ou seja, seus atributos, e as relações entre as tabelas, com o objetivo de evitar anomalias de inserção, exclusão e alteração de registros. Eu convido você a ficar até o final dessa aula e, se ela de alguma forma contribui para o seu aprendizado, para o seu crescimento, deixe o seu like, deixe um comentário de agradecimento e se inscreva no canal. Dessa forma você vai estar incentivando o meu trabalho. O uso da normalização de dados, de modo geral, nós aplicamos a normalização de dados de forma intuitiva após nós aprendermos o conceito de modelagem de dados. Então, quando a modelagem de dados ela é bem fundamentada, a normalização de dados flui naturalmente. Porém, eu tenho aqui uma forma para dar uma ilustrada em situações onde a normalização de dados ela pode ser um pouco melhor compreendida. O uso da normalização de dados pode ser melhor compreendido em um caso de reaproveitamento de dados que foram armazenados de qualquer maneira em planilhas do Excel, por exemplo, ou em qualquer outro recurso de armazenamento de informações. Com o conceito de normalização de dados, nós podemos exportar as informações contidas no Excel e garantir assim a integridade e consistência que é exigida por um banco de dados relacional. A normalização de dados, ela serve para reestruturar tabelas e atributos ou estruturá-los, reduzindo redundâncias e permitindo o correto crescimento do banco de dados. Somente com um banco de dados normalizado é possível garantir a sua integridade após a remoção, inserção e atualização de dados. Então, há 5 formas de se normalizar dados, né? O que chamamos das 5 formas normais, representado por um FN, 2 FN e assim sucessivamente. Entende-se que a aplicação até a terceira forma normal, ela já resolve praticamente todos os problemas de anomalia. E normalizar dados significa pegar uma grande tabela onde as informações estão misturadas e separá-las, de forma a ser possível fazer um relacionamento entre elas, eliminando ali as dependências. Isso pode gerar muitas tabelas. Então, o uso da normalização de dados ela deve ser analisada segundo a complexidade do projeto e também o uso do bom senso do desenvolvedor. Regras. A aplicação de regras da primeira forma normal. Podemos dizer que uma tabela está na primeira forma normal quando cada linha representar um único registro e cada célula conter um único valor. Conhecemos este conceito como atomicidade de dados. Vamos entender melhor mais à frente. Então vamos a alguns exemplos aqui de tabelas não normalizadas. O que são essas anomalias? Então no primeiro exemplo aqui nós temos uma anomalia de inserção. Nós podemos observar que é uma representação de um conjunto de dados aqui de associados e planos de saúde. E há apenas um identificador único para representar esses conjuntos de dados. Isso nos impede de inserir, por exemplo, um novo plano de saúde sem que ele esteja associado ao plano de saúde. Isso gera aí uma anomalia de inserção. Uma forma de resolvermos esse problema seria separar em entidades ou em tabelas diferentes dados de plano de saúde e dados de associado. Dessa forma é possível inserir um novo plano de saúde na base de dados. Porém, isso geraria um novo problema, uma anomalia de alteração e de exclusão de dados, pois, mesmo que eu exclua um plano de saúde, ele ainda pode estar sendo usado por um associado.
Então, uma solução para essa situação seria criar um identificador único para cada conjunto, cada representação desses dados, né? Ou, melhor dizendo, para cada tabela no meu sistema. Dessa forma, eu posso fazer alterações na tabela planos de saúde e tê-las independente da tabela associados. Se eu fizer uma alteração de associado ou de plano de saúde, quando eu utilizar o código identificador para fazer uma busca, esses dados serão retornados atualizados. Dessa forma, eu resolvo esse problema de inserção, atualização e exclusão de dados. Então, vamos à primeira forma normal. Então, a primeira forma normal diz que cada linha ela deve representar um registro e cada célula deve conter apenas um valor. Então, nós podemos observar aqui que o associado Adriano ele tem dados ali que representam a empresa prestadora do serviço de saúde e o tipo de plano. Então essa linha ela não representa apenas um registro e a célula também ela não contém apenas um valor, pois os dados na linha de baixo eles se repetem, fazendo ali um alinhamento de informações. Então, uma forma de nós resolvermos este problema seria criar uma coluna para a informação do plano e uma coluna para informar o convênio, ou seja, a empresa prestadora do serviço. Dessa maneira eu tenho a primeira forma normal aqui aplicada. A tabela ainda precisa de tratamento, mas aqui já se encontra na primeira forma normal. Vamos agora a um exemplo clássico aí muito utilizado, que é atributo composto e multivalorado. Então nós temos aqui o atributo composto endereço, um campo ali com diversas informações da rua, do estado, do CEP. E também temos um campo que ele é multivalorado, né? Mais uma vez aqui eu tenho o associado Adriano, que tem 2 números de telefone preenchendo apenas um campo e todos os usuários têm o seu endereço em uma célula só. E como visto anteriormente, uma célula deve conter apenas um valor. As linhas elas representam apenas um registro, mas eles contêm diversas informações. E o endereço, por exemplo, ele é muito importante numa busca, pois uma busca ela é feita pelo estado, muitas vezes pelo CEP, por uma rua. Então, esse tipo de atributo ele é mapeado um campo para cada atributo, ou seja, a rua recebe um campo para ser inserido o registro com o nome da rua, o F recebe um campo também para receber ali a sigla do estado e o CEP recebe um campo para especificá-lo. Já o telefone ele vai para uma tabela diferente e dessa forma eu tenho como especificar aqui diversos números de telefone que serão identificados pelo código identificador do associado. Por exemplo, o Adriano, associado com o código 1, ele tem 2 números de telefone cadastrados no sistema. Eu posso dizer que a tabela se encontra na forma normal. Eu poderia criar uma tabela para guardar separadamente o endereço desse associado? Poderia. Por quê? O que é uma entidade, o que é uma tabela? Ela não é uma representação de um conjunto de atributos? No endereço eu não tenho um conjunto de atributos que formam este endereço? Então, sim, eu poderia criar uma tabela separadamente que guardaria o endereço e assim aqui como no telefone, ela seria identificada pelo identificador do associado. Como dito anteriormente, vai dar necessidade do sistema que está sendo implantado, do bom senso. Então, isso requer aí uma análise da necessidade. E esse é um papel da normalização, a possibilidade de transformar uma tabela maior em outras tabelas, separando ali conjuntos, né, de informações, de forma a melhorar a performance do banco de dados, muitas vezes em um longo prazo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o seu like, aguarde aí as próximas aulas sobre normalização de dados, se inscreva no canal, fiquem todos com Deus e até a próxima.